Olá, eu sou Yasmin Martins e eu vou falar sobre a autora Carol J. Adams. Ela é uma escritora, ativista feminista norte-americana, autora de vários livros. Um dos seus trabalhos mais conhecidos é o livro A Política Sexual da Carne, uma teoria feminista vegetariana. Esse livro foi escrito em 1990, sendo resultado de pesquisas de mais de uma década da autora. E atualmente ele foi publicado numa edição brasileira, onde essa teoria é revista em alguns pontos e onde o livro traz diversas fotografias que provam, de alguma forma, as teses levantadas pela autora nessa obra. Nessa obra, a Carol J. Adams vai defender que, pela cultura patriarcal ocidental, há a promoção de uma associação entre mulheres e animais, onde ambos são objetificados, subalternizados e vítimas de violência, e alimentação carnívora e poder masculino, ou virilidade masculina. As mulheres são associadas aos animais na medida em que também são referentes ausentes. Quer dizer, mulheres e animais sofrem violências do ponto de vista material, simbólico e também linguístico para essa autora, onde, quando usamos a palavra carne em diversas línguas, estamos nos referindo a animais mortos e aos seus pedaços, ao animal que foi retalhado e está em pedaços. E não nos referimos ao animal denominando este ser, como se ele fosse um sujeito portador de direitos, assim como fazemos também com as mulheres. Então, se fala, vou comer um pedaço de filé mignon, um pedaço de carne, não um pedaço de um boi, que é um animal que foi morto e retalhado pela indústria para que se tornasse consumível. Assim também, mulheres são pensadas como referentes ausentes. Quando se tem uma imagem de um animal retalhado, o referente ausente dessa imagem é uma mulher, que também pode sofrer e sofre muitas vezes esse tipo de violência, seja no âmbito de uma violência doméstica ou até mesmo nos casos mais graves de feminicídio, por exemplo, onde as mulheres têm o seu corpo rebelde, por assim dizer, retalhado, picotado, né? Para que ele não tenha mais vida, autonomia e potência. Então, a autora também vai pensar que, na verdade, quando a gente pensa no destino dos animais, no que acontece a eles no seio de uma cultura ocidental patriarcal, capitalista, né? Onde o lucro das indústrias é mais importante do que a vida dos animais e também das mulheres. Quando se pensa, né, então, nessa violência contra o animal, nesse destino dos animais, nessa cultura, se pensa no fundo, tem-se como pano de fundo o destino das mulheres, mesmo que isso não esteja dito tão claramente. Então, a autora vai mostrar ao longo dessa obra toda essas sutilezas, essas relações que vão sendo tecidas, inclusive pelos mitos, pelas crenças que são passadas de geração em geração e pelo modo como tratamos mulheres e animais, sobretudo nas sociedades ocidentais patriarcais, né? E ela mostra também que também isso acontece em outras culturas não ocidentais, mas que, por exemplo, no século XIX, na Inglaterra, quando houve escassez de alimentos, os homens ficavam com a porção de comida, né, que era a carne, porque é uma porção considerada mais nutritiva, que dará potência àquele sujeito. Então, carne é a palavra, o alimento que a gente associa a virilidade, ao poder masculino, à capacidade de produzir e de agir, de desempenhar certos papéis estereotipados, né? E difundidos socialmente. Agora, quando se fala vegetal, é uma expressão que vem de vegetar,
né, que dá a ideia de algo morto, de algo que não tem uma potência, de que é associado à alimentação feminina, e é um termo utilizado em diversas línguas para falar de qualquer alimento que não seja a carne. Além disso, há uma desvalorização desse tipo de alimentação por ele ser associado ao feminino, portanto, à fraqueza, e também por terem sido criados mitos que dizem que os vegetais alimentam menos do que a carne. Quando a gente sabe que, na verdade, diversos vegetais têm muito mais nutrientes do que a carne, né? Quando há escassez de alimentos na Inglaterra, como eu estava dizendo, as mulheres tinham que comer aquilo que sobrava. Então, as mulheres, em algumas famílias, conseguiam até às vezes ter o que se chama de uma refeição completa, portanto, uma refeição com carne aos domingos, mas geralmente elas tinham que abrir mão dessa alimentação para que os homens pudessem se alimentar. Então, senão eles estariam, de alguma forma, sendo desprovidos de sua própria virilidade. E também em várias culturas, quando houve, né, escassez, as mulheres abriam mão da alimentação mais completa, mesmo quando estavam grávidas ou amamentando, para que as crianças e os homens pudessem se alimentar de uma forma mais completa. Então, também essa privação de alimentos que as mulheres sofrem, se configura como mais uma violência patriarcal, onde é pensado que a mulher, por ser mais fraca, por ser associada quase que inconscientemente aos dias das mulheres coletoras, das mulheres que somente auxiliam nas tarefas, ao invés de produzirem, de serem protagonistas na sua própria subsistência da sua família, esse mito, né, volta e meia nos aparece para mostrar que, sim, as mulheres não fazem essas atividades, não são caçadoras, então não precisam desse tipo de nutrientes tanto quanto os homens. Tá? Além disso, a Carol Radans vai dizer que a política sexual da carne é também uma política racista, onde os brancos tentam impor o seu padrão de consumo aos outros que são subalternizados pela violência colonial. Então, os brancos também impõem esse tipo de alimentação para os negros, por exemplo, para homens e mulheres negras. No entanto, quando há escassez, os brancos se apropriam desse tipo de alimentação e dão o que sobra para as pessoas negras, né, que sofreram, foram escravizadas e são perseguidas ainda hoje dentro do nosso racismo estrutural. Então, para a autora, é importante que o feminismo considere, não seja especista, e que o feminismo considere os aspectos interseccionais, né? E eu acho que a Carol J. Adams é uma autora muito importante, sobretudo se a gente quiser pensar a partir de uma perspectiva ecofeminista, sabendo que tanto a violência contra as mulheres, contra os animais não humanos e a natureza têm como pano de fundo essa construção de um pensamento, de um hábito patriarcal.